Pedro, pra gente então bater esse papo, pra gente falar muito a respeito desse extracampo do São Paulo, eu não sei nem por onde começar, cara. Foram tantas informações aí nos últimos meses, a gente trabalhou junto em algumas, mas tem muita coisa pra gente falar desse extracampo do São Paulo. Acho que dá pra ir em partes, então, a gente vai chegar na história da queda do Júlio Casares, que acho que tem uma participação muito ativa sua também nessa cobertura. Suas informações, as suas, enfim, investigações deram um fruto também ali, que foi algo incentivador do impeachment. Mas eu queria que você falasse um pouco, para a gente começar aqui na ordem cronológica. Acho que talvez a primeira informação que começou a história toda e teve a primeira saída no clube é a do Howen, que foi o caso Monjaro, né? A gente lembra muito bem, a gente trabalhou alguns dias em cima dessa matéria, né? Informações foram chegando. E aí eu queria contar um pouco da sua perspectiva, já contei um pouco da minha aqui no canal, sobre essa apuração toda, porque acho que foi o ponto inaugural, assim, que gerou incômodo no clube, ou seja, quando a gente publicou aquela reportagem, as duas, né? Uma explicando a crise e a outra detalhando ali a origem do Mondial, que foi onde explodiu tudo, já gerou um certo incômodo, mas acho que foi aquele primeiro momento, né, Pedro, que a gente consegue identificar que algo fugia do convencional em, assim, processos básicos. Porque, pô, departamento médico, você imagina que seja um processo básico dentro de um clube ou algo integrado. Era algo realmente, acho que dava pra perceber um São Paulo que tinha muitas direções em cima da mesma, né? E é engraçado, né? Porque a gente nem imaginava tudo que viria a acontecer no São Paulo, né? Eu comecei minha carreira de jornalista no esporte, mas eu tinha saído do esporte, né? Tinha passado por um cargo de coordenação ali, 2021. 2022 eu fui fazer a Copa no Catar, mas como meio que um chefe de cobertura, não como repórter, e aí eu saí de esporte. Eu voltei no final do ano passado e a ideia era que eu fizesse dentro do esporte conteúdos investigativos. E qual que era, né, o grande tema ali? Era por que os jogadores de São Paulo estavam se machucando tanto, o que estava acontecendo. Então eu fui intencionalmente, sem saber o que eu ia achar, a investigar isso, começar a procurar e a fuçar, né? E aí comecei a falar com pessoas que passaram por lá, com gente que estava lá dentro. E aí que foi se construindo aí um cenário, e o Gabriel tava comigo nessa. Até doisada não é engraçado, mas o quanto a coisa foi ficando cada vez mais bizarra, né? E mais fora do normal, né? Porque a gente tinha ali vários departamentos diferentes que não se falavam. Então você tinha o consultório do Dr. Howen lá dentro do CT, colocado por dirigentes, mas ele não era parte do DM, né? Era quase como se fosse um consultório particular que fazia atendimentos particulares com jogadores, mas dentro do CT, e até chegar pra gente a história do Monjaro, né? Cara, que bizarro. E assim, a gente sempre tinha essa impressão, né, que Barra Funda e Morumbi não se conversavam muito, né? Os departamentos ali não se falavam e tal, e aí surge Cotia também com um terceiro ponto. Quando sai essa notícia, assim, há alguns anos a gente já vinha percebendo essa questão do São Paulo ter esses problemas de lesão frequente. Não sei se é percepção por sermos torcedores, que o São Paulo estava muito abaixo dos outros, mas não era normal. Várias, né, sucessivas. E o São Paulo trocava uma peça ou outra e tal. Quando vocês, né, começaram a cavar e puxar essas coisas, chegou a ter algum tipo de interferência no sentido de alguém falar assim, ó, não mexe aí, ou tentar, tipo, tirar o foco, porque às vezes acontece esse tipo de coisa. Vocês chegaram a ter alguma... Não, o que tem cada um acha que o diagnóstico do problema é um, né? Apesar do trabalho que o Gabriel a gente fez, a gente não tem como dizer, e eu nem diria, eu acredito que não. O problema das lesões de São Paulo foi causado pelo Dr. Howen, porque os jogadores tomaram Monjaro. O fato é que, quando você tem um ambiente, que você tem vários profissionais, que tem divergências entre eles, e eles não se falam, e você não tem uma linha de trabalho, você fica exposto a problemas. Eu acho que a coisa foi mais por aí, né? O DM de São Paulo, ele foi mais, entre aspas, vítima da falta de diálogo e de uma linha de trabalho, do que propriamente, até porque que a gente tem, assim, informação de que usaram o mesmo medicamento, são 3 jogadores. Mas aquilo mostra que faltava ali
profissionalismo, faltava um fio condutor. Além da questão do Monjaro, tem a questão da origem do Monjaro, né? Então a gente conseguiu descobrir que foi indicado um fornecedor para os jogadores, a gente conseguiu chegar em quem era esse fornecedor, descobrir que esse medicamento não era um medicamento que você compra na farmácia, era um medicamento importado, tinha questões ali de legalidade, de autorização da Anvisa, e que houve gente dentro do departamento que se manifestou para isso. O caso chegou no próprio Hernan Crespo. Ou seja, é um clima de caos, né? Um clima de bagunça, de falta de direção. Cada jogador, né? Então o jogador que era paciente, que era mais próximo do Dr. Howen, seguia uma linha de tratamento dele, contra a vontade de outro membro do departamento médico. E todo esse contexto que se junta, né? Agora a gente sabe, a um contexto ainda maior, muito ruim do São Paulo, isso afeta todo o dia a dia de trabalho, né? Se você não cria condições para você montar um projeto vencedor, se você não tem todo mundo falando a mesma língua, uma metodologia profissional de trabalho, as coisas não dão certo e dão muito errado, como vinha dando no São Paulo. Mas não houve nenhuma tentativa de encobrir isso quando viram que vocês estavam conseguindo puxar um fio de novelo muito maior? Porque... Acho que existiu só um incômodo com o fato da forma que isso foi abordado. Tipo, pô, não é a culpa, é da crise no departamento médico. Houve um questionamento ao número de lesionados da temporada, né? Que São Paulo apontava um número, a gente apontava outro na reportagem. Acho que foi o máximo. Mas é muito interessante isso, né, Pedro, que a gente tá comentando, porque o caso Hernan Crespo, que você comentou, ele tomou ciência do fato, a gente tem essa apuração, e ele ficou transtornado com o fato, né? Com a história do próprio Mondiari. Então, assim, é algo que não passou pelo Hernan Crespo, não passou por outros profissionais do próprio departamento médico, foi algo direto para os atletas, e aí até a gente não tem como falar, porque acho que só ele pode falar isso algum dia. Mas isso foi num período muito próximo que ele foi para a entrevista coletiva e falou que coisas inacreditáveis acontecem aqui. Coisas inacreditáveis acontecem nesse clube. Então, é para você ver que é um caos, assim geral, contaminado, né? E você vê, né, a primeira matéria teve uma reação muito forte, não, ele banca a metodologia, vocês não podem relacionar isso às lesões, mas a gente vê no médio e longo prazo que eles rescindiram o contrato, né? Ou seja, houve ali alguma forma de reconhecimento de que, alguma coisa não andou bem, né? Quando a gente fez a segunda matéria falando sobre a origem do medicamento, eles rescindiram o contrato. E não está mais no São Paulo. Então, quer dizer, quando fatos sérios são trazidos à tona, existe uma reação. Mas em nenhum momento teve, eu diria assim, tentativa de intimidar, de fazer com que a gente parasse de investigar, até porque foi uma investigação longa, né? Quando o Gabriel chegou, já estava algumas semanas nisso, já tinham ouvido algumas pessoas, é claro. Quando veio a informação do Monjaro, a coisa virou um pouco mais... Virou... E foi rápido, né? Foi papo de 2 dias que a gente conseguiu fechar. Foi um negócio rápido.